Tudo bem com vocês? Pessoal, faz tempo que eu não faço isso, e por isso eu encontrei um livro na biblioteca do pastor ali, na livraria, e eu quero divulgar. Ó, N. to Wright, quem já leu esse cara aqui? Deixa eu ver. Tem uns 4 perdidos aí, né? Só os líderes. Hoje é um dos maiores teólogos vivos que nós temos, vale muito a pena ler, e é muito gostoso de ler. Tudo que eu li dele foi muito bom. Eu não sei como é que é o de Romanos, porque Romanos já é um texto mais denso, e esse cara é um gênio. Mas fica a recomendação para você que quer dar um passinho a mais na leitura, e está no preço super bacana, e numa edição muito bonita, hein? 50, se chorar com o pastor, ganha um pedaço de bolo no final junto com o livro ali, ele falou. E gente, domingo que vem de manhã, é aberto para toda a igreja. Os líderes devem estar presentes. É uma reunião de estratégia, uma reunião de ministração para a liderança, mas você que quer participar, você acrescenta muito vindo. Você vai aprender muita coisa. A Bel veio no último, né, Bel? Foi legal? É um tempo muito gostoso. Por quê? Porque a gente trata com sinceridade, transparência, os planos que nós temos. É onde a gente bate papo, ora junto e faz planejamento. Toda a igreja está convidada a participar. Você que quer vir, pode vir, a gente faz o café da manhã e é muito gostoso. Pessoal, vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Mateus. Como estamos estudando expositivamente toda a Bíblia, versículo a versículo, hoje nós vamos lidar com um texto difícil. Eu vou tentar trazer de maneira muito leve esse texto, mas a verdade é que é um texto que Jesus está bravo. Então, se preparem aí, porque a ira de Jesus, a indignação de Jesus, pode falar muito ao nosso coração. Acompanhe comigo a leitura, eu quero ler o capítulo 15 de Mateus. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos e depois a gente vai lendo o restante ao longo da pregação. Mateus 15, versículo 1 a 3, diz assim: Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu-lhes: E vós, por que transgrides o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Feche os olhos. Senhor, Tu és bom o tempo todo, a Tua lei é boa, os Teus desígnios são perfeitos, e muitas vezes nós, em nossa tolice, ficamos inventando coisas, trazendo peso. Senhor, ajuda-nos a sermos uma igreja bíblica, ajuda-nos a sermos cristãos maduros, cristãos que não se escandalizam com as mazelas deste mundo, mas cristãos que descansam na Tua verdade. Ajuda-nos a viver segundo a Tua palavra, a amarmos a Tua palavra, a amarmos o que o Senhor ama. Fale aos nossos corações, que hoje seja um dia de tirar alguns pianos das costas, que hoje seja um dia de deixar peso, deixar culpa aos pés da cruz. Visita-nos de uma maneira especial e que possamos ser daqui mais parecidos com Cristo Jesus. Esta é minha oração, em nome de Jesus, amém. Quem já ouviu o termo jeitinho brasileiro? Deixa eu ver. Todo mundo, né? Então vocês sabem do que eu estou falando. Nós vivemos em uma cultura em que valoriza de alguma maneira a malandragem. O brasileiro, ele usa de muitos subterfúgios. Para quê? Para que no final das contas ele obtenha vantagens, ele faça a própria vontade, ou até mesmo ele fuja das suas responsabilidades. Isso muitas vezes é tido como jeitinho brasileiro. E é exatamente isso que Jesus está denunciando nesse texto. Hoje nós vamos falar do jeitinho brasileiro dos judeus, o jeitinho fariseu. Tá? É o jeitinho brasileiro que os judeus usavam para alimentar a própria ganância. Não é uma pregação fácil de entender, por isso preste bastante atenção.
que está acontecendo aqui? Um grupo de fariseus e escribas vieram de Jerusalém para, de alguma forma, investigar o que Jesus estava fazendo. É como uma comitiva oficial. Pega os líderes, pega os caras que mandam, e vão lá até Jesus, lá no norte do país. Lembrando que Israel é pequenininha, tá? Mas era uma distância razoável. Vai lá para o norte, para entender o que este homem está fazendo. E a maneira deles abordarem Jesus está no cerne de uma grande discussão. Qual discussão é essa, Vini? A discussão entre o que é a palavra de Deus e o que é tradição de homens. O que de fato a palavra de Deus fala e o que a gente fica inventando. Um monte de coisa. E a pergunta deles foi, para pegar Jesus: por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Por que eles não seguem a tradição dos mestres, a tradição dos anciãos? Esse termo, transgressão, na Bíblia, ele tem a ver com ultrapassar um limite. No caso da Bíblia, ultrapassar o limite da lei de Deus. Ou seja, transgredir é pecado. Diga pecado. Os fariseus estavam dizendo assim: por que os seus discípulos estão pecando em não seguir a tradição dos anciãos? O que é a tradição dos anciãos, Vini? A tradição dos anciãos era algo, e ainda é, extremamente importante para os judeus. A tradição eram acréscimos feitos pelos rabinos, pelos mestres, pelos estudiosos, para ser um guia mais prático. Essa tradição era uma tradição oral, ou seja, os mestres interpretavam a lei e aplicavam ao povo. E assim eles iam colocando um monte de regrinhas, para quê? Para proteger a lei. Depois isso foi registrado, por volta do ano 180 da era cristã, isso foi registrado. Se você quiser conhecer, é muito, muito legal de estudar, que é a Mishnah. Quem já ouviu falar em Mishnah aqui? É muito legal, tá? É a tradição dos anciãos, vale a pena, por quê? Porque você vê que o povo é muito doido, mas tem muita coisa legal. Mas o que acontece? A ideia básica era o quê? Um sábio vai lá, interpreta a lei e ajuda as pessoas a obedecerem à lei com ensinamentos práticos. Ou seja, vamos criar uma lei aqui. Acho que eu já dei esse exemplo, vou dar um exemplo que eu já dei, que eu sei que esse funciona. Imagina que a lei é o seguinte: ninguém pode subir no altar do Senhor. Vamos supor que isso aqui é o altar do Senhor. Está aí a lei. Aí eu vou interpretar essa lei. Gente, para que ninguém suba no altar do Senhor, é muito importante a gente manter 2 metros de distância do altar. Assim ninguém vai subir. Está escrito na Bíblia que não pode chegar perto do altar? Não. Mas o ancião, ele cria uma regrinha para quê? Para proteger a lei. Isso é a tradição dos anciãos, eles vão criando regrinhas. O que acontece? Acontece que muitas vezes isso faz com que se perca o espírito da lei. Do nada ele fala: acho que é melhor 3 metros. Aí tem um que é mais radical e fala: não, acho que é melhor nem chegar perto, é melhor ficar do lado de fora. Opa, qual que era o espírito da lei? O espírito da lei era ter zelo com o altar. Para quê? Para você respeitar aquele lugar, não você se distanciar do altar. E repare que por causa de uma regrinha, você nem vê mais o altar, tem que ficar do lado de fora agora. São esses acréscimos que os judeus muitas vezes fizeram e que Jesus está criticando aqui. E é importante que você saiba que na própria tradição dos judeus, havia aquele que interpretava de uma maneira mais radical, então todo mundo seguia aquele mestre. Havia aquele que era mais light, aí os outros seguiam aquele mestre. Jesus, dentro da tradição rabínica, é tido como um mestre bastante radical. Quando ele vai interpretar a lei, ele interpreta a lei de uma maneira muito dura. Lembra aquela ideia do adultério? O pessoal está falando: se trair, se não trair, Jesus fala: se você olhar, você já adulterou. Isso é uma interpretação da lei. Jesus vai lá e coloca uma interpretação bem radical, bem mais radical que a dos outros rabinos. Isso é a tradição dos anciãos. Se você entendeu, diga amém. Amém, tá? Dito isso, eu trouxe aqui um trechinho da Mishnah, só para vocês entenderem. Quando se fala sobre lavar as mãos, que ele está trazendo esse tema aqui central, lá na Bíblia você vai ver que lavar as mãos era um sinônimo de santificação, purificação. Para quem? Para o sacerdote que vai servir no templo. Tem a lei. O que eles fizeram? Eles falaram assim: não, agora todo judeu tem que lavar a mão para tudo. E aí eu trouxe um trechinho assim.
eles especificando a quantidade de água. Se um homem derrama água em uma mão com uma enxaguada, sua mão está limpa. Mas se derramar água sobre 2 mãos com apenas uma enxaguada, então estará impura, a menos que derrame mais 1/4 de água. Isso é a Mishnah. Vocês estão entendendo? Um monte de regrinha que vai sendo colocada. E assim os escribas e fariseus, eles lavavam as mãos por um suposto zelo para se livrarem de qualquer impureza, de qualquer coisa que pudesse torná-los impuros. E assim, geração após geração, eram ensinadas a lavar as mãos, antes de comer, na hora de entrar em casa, na hora de fazer isso ou aquilo, tinha que lavar a mão. E eu pergunto para vocês, tradição é um problema? Tradição em si não é um problema. Por exemplo, em casa a gente tem uma tradição que toda vez que a gente vai comer em família, a gente ora agradecendo os alimentos de mão dada. Eu, a Ju, Samuel e o Thiago. Tradição. Sábado, qual que é a tradição? Comer coxinha no almoço. Tradição. Eu saio do trabalho, eu vou comer coxinha. Né? Se eu não fizer isso, não estou feliz. Domingo, qual que é a tradição em casa? Churrasco. Domingo à noite, pizza com a galera da igreja. Segunda à noite, pastel. Né? Que você vai no jejum, né? Vai no jejum com segunda, você vai quebrar, né? Terça, o lanche, né? Então, gente, eu fiquei 4 dias essa semana sem comer comida. Eu preciso ler o livro do Luciano Subirá lá. Viu? Tem problema essa tradição? Tem problema que você infarta, mas não é pecado. Cada um vai ter sua tradição. Nossas famílias têm tradições. O pastor Beto tem a tradição, na virada do ano, o pastor reunir a família? Natal. Natal reúne a família, ora junto. Tem gente que tem tradição num povo. Por exemplo, foi tradição já no Brasil, domingo de manhã assistir Fórmula 1. Quem participou dessa tradição aí? Era tradicional, a família se reunia na frente da TV para ver o Ayrton Senna ganhar. Tradição. Tem tradição que é nacional, tem tradição que é da família, tem tradição culinária, tem tradição de vestuário, tradição. Tem problema a tradição? Não. O problema é que muitas vezes essas tradições elas sobrepujam a lei de Deus. E era exatamente isso que estava acontecendo. As tradições inventadas pelos rabinos estavam substituindo os mandamentos de Deus. Muitas vezes Jesus falou para os fariseus, vocês estão colocando pesos desnecessários sobre as pessoas. Não precisa disso, vocês estão inventando coisa. E hoje eu quero observar 2 problemas que Jesus denuncia nesse texto acerca da tradição dos anciãos. Acompanhe comigo a leitura, do versículo 3 ao 9. Diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é oferta dedicada ao Senhor, ou corbã, às vezes aparece corbã, ele de algum modo terá de honrar o seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Poderoso isso, né? Vou ler de novo essa palavra de Isaías que Jesus retoma aqui, ó. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Isso aqui Jesus está bravo, deu para ver, né? É a primeira vez, inclusive, que ele usa o termo hipócrita para descrever os fariseus. Depois ele vai escrever mais vezes, né? Os debates começam a ficar mais acalorados. O que é corbã? O que é essa oferta? Às vezes na tua versão vai estar escrito corbã, na minha é oferta. O que é isso? Os fariseus, eles tinham uma prática que era uma oferta nominal. Ou seja, você poderia falar que estava ofertando algo a Deus, como bens, propriedades, dinheiro, e se você fizesse essa oferta, ninguém mais tinha acesso àqueles recursos, pois agora esses recursos pertenciam ao Senhor, ao templo. Tem problema fazer oferta ao Senhor? Não. Por isso parece muito legal, mas Jesus está
criticando essa oferta dos fariseus. Por quê? O que os fariseus faziam? Prestem bastante atenção. Começou uma prática que, se a pessoa ofertasse ao Senhor, mesmo que nominalmente, ou seja, só falando que aquilo pertencia ao Senhor, sem trazer de fato ao templo, ele poderia usufruir daquela oferta durante a sua vida, e quando ele morresse, aquela oferta ficava para o templo. Ou seja, o cara chegava assim, pegar o Anderson ali, o Anderson chega, Anderson, você quer doar o seu carro para a igreja? Amém, irmãos? Dá para sustentar os missionários um tempo aí. Aí o Anderson pensa assim, fala, cara, eu não posso ficar sem carro, né? Mas quer saber? Quando eu morrer, você pode ficar com o carro. A igreja fica com o carro. É mais fácil, é ou não é? Era isso. A pessoa ia lá e prometia, falava, ó, o meu carro é corbã. O meu carro pertence ao Senhor. O meu carro é uma oferta dedicada ao Senhor. Só que você poderia usar o carro a vida toda. E aí, quando você morresse, o carro automaticamente vinha para o templo. Isso era o corbã. Isso era uma tradição inventada. Eles inventaram essa tradição. Era uma forma de alienação. Se você declarasse que aquela oferta pertencia a Deus, ela pertencia a Deus. E você, qual que é o grande lance? Não podia usar essa oferta para mais nada. Ou seja, se você prometeu o carro, Anderson, você não vai poder usar esse carro para outras coisas. Você vai poder usufruir do carro, mas quando você morrer, não tem conversa. É do templo. Aí você fala, Vini, por que essa invenção? Duas coisas. A primeira questão é que é muito mais fácil você doar uma oferta para o templo depois que você morreu. Você fala, cara, eu vou doar aqui, vou usar a vida inteira. Ah, é fácil, na hora que eu morrer, fica para o templo aí e abençoa o pessoal. É muito mais fácil você fazer isso do que fazer um sacrifício de fato. Fala, ó, minha casa é corbã ao Senhor, minha casa é oferta ao Senhor. Beleza, eu posso morar nela a vida inteira e quando eu morrer, meus filhos que se viram para comprar deles, né? Era fácil estimular as pessoas a doarem, criando essa regra. Por quê? Porque eles poderiam usufruir. A segunda, e aí que está o pulo do gato, é que eles não precisavam partilhar os seus bens com absolutamente ninguém. Ou seja, se eles tivessem prometido aquilo a Deus, essa oferta não poderia ser gasta com mais nada. Era uma forma segura e egoísta de gerir os bens. E é por isso que Jesus está criticando. Ele fala, vocês criaram essa regra do corbã para não honrar os seus pais. Como é que é, Vini? É isso mesmo. Aqueles homens, eles criaram essa regra porque eles não queriam cuidar, dividir os seus bens para cuidar dos necessitados. Olha que loucura. Jesus fala, vocês com essa regra de vocês estão desobedecendo o mandamento, a palavra de Deus de honrar os seus pais, honrar o seu pai e sua mãe. Honrar o pai e a mãe na cultura judaica tem a ver também com cuidar deles na velhice. Cuidar deles na velhice. Imagine que seus pais estão envelhecendo, estão precisando de ajuda, e aí se você vender o seu carro, você pode ajudar eles, e você fala, eu queria muito ajudar os meus pais, mas infelizmente esse carro pertence ao Senhor, eu não vou poder vender. Era isso que estava acontecendo. Ó, eu tenho uma casa aqui, pai, eu tenho 3 casas aqui, pai, a minha e mais 2, eu queria muito, muito mesmo vender essa casa para ajudar o Senhor, mas essa casa é corbã, não vai dar para te entregar. Infelizmente, com peso no coração, eu vou ter que te negar essa ajuda. Hipócritas, Jesus chega e fala, hipócritas, vocês ficam criando as suas tradições para não obedecerem a palavra de Deus, não obedecerem. O que estava acontecendo? Uma tradição de homens impedia as pessoas de cumprirem os mandamentos de Deus. Se você entendeu, diga amém. Meus amados, Deus conhece o nosso coração. E muitas vezes, o nosso coração pode ser um coração meio hipócrita, meio egoísta. Nós queremos nos apresentar como adoradores, como servos do Senhor, mas a gente não quer fazer sacrifício. A gente quer fazer algo que seja conveniente, que seja fácil. A gente tenta viver uma espiritualidade que tenta negociar com Deus, ao invés de fazer renúncias. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós precisamos sondar as motivações do nosso
coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você vem à igreja? Por que você faz uma oferta? Aqueles fariseus faziam ofertas assim, ó, minha casa é corbã ao Senhor. Nossa, ó, ele doa a casa. Mas na verdade o que ele queria era só aparência. Muitas vezes as pessoas vêm ao culto por culpa. Outras se envolvem em ministérios na igreja por reconhecimento de homens. Muitas vezes a pessoa oferta aqui simplesmente pensando em receber algo em troca, por ganância. E aqueles homens estavam fazendo algo que parecia honroso ao Senhor, doando seus bens ao templo, mas na verdade eles estavam com o coração duro. Diga coração duro. É isso aí. E é esta prática que desagradou a Deus. Eles estavam fazendo algo que parecia bom, mas as suas motivações estavam erradas. Olha o que eu estou dizendo. Jesus conhece o coração. Parece algo bom, mas a motivação está errada e Deus não recebe aquilo. É por isso que Jesus vem e pega Isaías e cita aquilo de uma maneira enfática. Esse povo me adora com os lábios, mas sem amor. O coração não está ali. Essa espiritualidade é inútil, é vazia. Sem amor não faz sentido. Não faz sentido ofertar, não faz sentido servir, não faz sentido você nem estar aqui, se não for amor. Meus irmãos, não existe jeitinho brasileiro com Jesus. Jesus sabe o coração. Jesus conhece. E Jesus está criticando aqueles que usam desculpas para não fazer a sua vontade. Ele está denunciando aqueles que se dedicam a Deus e negligenciam a própria família. Quantas vezes eu já vi isso? Pessoas que abandonam a sua família, abandonam metaforicamente, porque não é separar, mas assim, não cuida da família para servir a Deus. Eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele ministério, eu tenho que fazer não sei o que, e a família sofrendo. E Jesus falou que se você não conseguir cuidar nem das suas casas, se o marido não conseguir ser zeloso com a sua esposa, ele não escuta nem a oração, nem a oração ele escuta. Jesus está mostrando para nós que desculpas não tornam o pecado tolerável. Jesus conhece o coração. Não adianta vir dar oferta, vir ao culto todo domingo, participar da Santa Ceia, de todos os ritos, se o coração não estiver perto do Senhor. Eu pergunto, a quem queremos enganar? Olha o que diz no versículo 13, isso aqui é poderoso. Ó. Ele lhes respondeu, Jesus, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pela raiz. Ele não está falando que será podada, nada disso, vai ser arrancada. Essas invencionices, elas serão arrancadas. Jesus está mostrando que a palavra de Deus é maior que a tradição dos homens. E esta é a segunda questão que eu gostaria de ver com vocês. Eu vou ler aqui do versículo 10 ao 20, por isso preste bastante atenção, é bastante versículo, mas é a palavra de Deus. Preste atenção nisso, é muito interessante. E chamando a multidão, agora Jesus está falando com a multidão e depois ele vai falar com os discípulos. Ele disse, ouvi e entendei. O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. É isso que o torna impuro. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe, sabes que os fariseus ofenderam-se quando ouviram essas palavras? Eles estavam preocupados com o que Jesus tinha falado, eles queriam proteger os fariseus. E Jesus lhe respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são guias cegos, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E tomando a palavra, Pedro lhe disse, explicai-nos esta parábola. Jesus respondeu, vós também ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo estômago e é expelido? Mas o que sai da boca prossegue do coração. E é isso que torna o homem impuro. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Olha que poderoso. Lavar as mãos,
como eu disse, era direcionado para os sacerdotes do templo. Mas a tradição dos fariseus começaram a colocar essa regra para absolutamente tudo. Chegou do trabalho, tem que lavar a mão. Vai comer, tem que lavar a mão. Quem tem essa tradição de lavar a mão em casa? Hipócritas! Estou brincando. Pode lavar, é bom, né? Fica tranquilo. A não ser se achar que está mais perto que Jesus, porque lavar a mão. Aí... Eles fizeram esses acréscimos, mas nós também fazemos muitos acréscimos. Esse texto fala muito ao meu coração, porque tem muito a ver com a igreja do nosso tempo. Ao longo do tempo, os cristãos fizeram um monte de invencionice. A gente olha para os nossos irmãos católicos, o que a gente vê? Um monte de coisa, inclusive para o católico. Aliás, vou falar isso aqui. Não estou falando mal católico não, gente. Só para você entender. Para o católico tem 3 tradições, aliás, 3 autoridades: a autoridade da Bíblia, a autoridade do Papa e a autoridade da tradição. Ou seja, tudo aquilo que foi definido em concílio tem o mesmo peso da palavra de Deus. Então, se você pega a doutrina da intercessão dos santos, a doutrina da transubstanciação, que são doutrinas que surgiram ali na Idade Média, ano 700, 800, 900, você pega essas doutrinas. Por que ele segue essas doutrinas? Não está na Bíblia, porque a tradição fala que está correto. Os concílios colocaram isso como dogma, tem que seguir. O que é isso? Tradição de homens, tradição de homens. O problema é que muitas dessas tradições nos distanciam completamente do evangelho genuíno, do amor e da graça de Deus. E agora vamos falar dos evangélicos, que os evangélicos estão muito pior que os católicos. Nós não ficamos atrás não. Sabe quais as tradições que nós inventamos? Um monte de misticismo, experiências pessoais. Por exemplo, vou colocar um exemplo. Eu comecei o modelo de célula agora, modelo de GC, e agora todo mundo tem que estar na mesma visão. Quem já ouviu esse termo visão? Tem problema estar na mesma visão? Nenhum. O problema é que a gente pega a visão da igreja e coloca isso acima da palavra. Se você não estiver dentro da visão, você está em pecado. Por quê? Por quê? Gente, vou dar um alerta, tá? Tenho estudado sobre esse tema. Este negócio de estar dentro da visão é a maneira mais comum de abuso espiritual na igreja brasileira. Está tendo um monte de escândalo, e o cerne da manipulação de pastores é justamente isso. Você tem que comprar a ideia, você tem que estar dentro da visão. Esses dias eu estava num médico, e o médico faz parte de uma grande igreja muito famosa aí, e eu estava conversando com ele, e a esposa dele começou a chorar. Por quê? Porque eles não podiam discordar do pastor. Nada, não podia discordar do pastor. Discordar da Bíblia? Não, discordar da visão da igreja. Se eles discordassem da visão da igreja, eles eram afastados. E isso trouxe um peso sobre ela. E sabe qual que era o questionamento? Que ela queria ler um livro. E aí você fala, nossa, mas era um livro. Não, um livro calvinista. Vocês estão entendendo? Tem que ler o livro que a liderança falou para ler. Se você ler outro livro, você vai ter sanção. Não Sansão, cabeludo do teu lado, não. Você vai ser punido. O Sansão também é legal do lado, né? Ou não, né? Aí você fala, Vini, que loucura é essa, cara? É uma igreja muito tradicional. Não, é uma igreja que o pastor prega de bermuda. Mas ele usa a visão para manipular os seus membros. Tome cuidado com isso. Quer outro exemplo? Eu fiz uma oferta aqui, isso aconteceu comigo. E foi um negócio que Deus me prosperou, agora todo mundo tem que fazer essa oferta também. Por quê? Vou dar um exemplo que aconteceu na nossa igreja, é mais fácil falar da nossa, né? Há muitos anos atrás, sei faz muitos anos, lá no começo da igreja. Chegou um cara aqui e falou que você tinha que fazer um pedido de oração e que ia se concretizar aquilo, mas você tinha que fazer um sacrifício, então você tinha que colocar dinheiro dentro do envelope. Era um apóstolo chileno, nunca mais eu vou me esquecer, porque meu irmão saiu da igreja por causa desse dia. E ele faz falta aqui. E tinha que colocar dinheiro. E isso, ele ia levar para orar lá em Jerusalém. E aí lá em Jerusalém, Deus ia responder. Por quê? Porque tinha dinheiro e tinha Jerusalém.
A pergunta, mais uma vez, é: por quê? Onde está falando isso na Bíblia? Que tem que levar dinheiro em Jerusalém, porque daí Deus responde. Da onde quem tirou isso? Levou 50 meu. Eu fico imaginando esse cara pegando os envelopes assim, tirando o dinheiro aqui, jogando os pedidos ali do lado ali. Nunca foi para Jerusalém levar nada, né? Charlatão. Mas vocês veem a loucura? E a gente vai lá, ato de fé. Ah, vamos! Por que, meu Deus do céu? Não tem base nas escrituras. Gente, você é muito chato com isso? Sou mesmo. Vamos ficar com a Bíblia, gente. Fica com a Bíblia. Fica com a Bíblia. Só que isso, a gente se deixa enganar de uma maneira muito sutil. O cara não chega assim tentando, você fala, nossa, depois que você está mais velho, você começa a ficar mais esperto. Mas o cara chega assim, ó, Deus mudou minha vida. Eu estava no fundo do poço, o Senhor apareceu para mim e disse para eu dar o dízimo dobrado e que minha vida ia mudar. Amém, o Senhor falou para você? Amém, vai lá e faz. Mas Ele fala, eu quero desafiar você também a fazer isso. Por quê? Não tem na Bíblia. É ideia de homem, ideia de homem. Quer fazer? Faz. Mas não fala que o Senhor mandou fazer, porque na Bíblia não tem nada disso. Na Bíblia não tem nada disso. Pastor, tome cuidado com isso, com os pastores, com os líderes. A Lud esses dias chegou e falou, minha amiga, meu pastor falou para jogar sal grosso embaixo da cama do Anderson, não? Eu joguei e ele parou de estourar o cartão de crédito, joga você também. Ai, que legal, vamos jogar. Você fala, Vini, que bizarro isso, gente, tem que fazer isso o tempo inteiro. Tem problema você fazer suas loucuras? Não, mas não torne isso uma tradição de homens, não traz peso. Se você fez, deu certo, beleza, mas o que tem a ver com o outro? Por que você vai tornar isso uma tradição? E você vai falar, Miguel, por que você não está jogando sal grosso na Karina? Você não sabe que sal grosso dá certo? Está na Bíblia? Então, meu irmão, abandona isso. Isso é tradição. A Mishnah, ela tem essas coisas absurdas. Eu estou brincando assim, mas é bem nesse nível, tá? Mas a verdade é que a nossa igreja, quando eu falo a nossa igreja, a igreja protestante brasileira, ela está mais maluca que os judeus. Ela passou. A gente está mais criativo que os judeus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A religião de Cristo, diga assim, é liberdade do espírito e da consciência. É isso. Tem gente que acha que se não for no GC está pecando. Fica com culpa. Meu irmão, sua frequência no GC, deixa eu explicar, diz respeito à sua sede, ao seu compromisso com Deus. Mas pecado é o sangue de Jesus que resolve. Você ir lá ou não ir, não é isso que vai resolver a tua vida. É só o sangue de Jesus. Isso que eu nem entrei ainda em doutrinas comportamentais que a gente inventa. Crente tem que usar terno, crente não pode cortar o cabelo, crente não pode tomar álcool, crente não pode pintar o cabelo, crente não pode jogar bola, crente não pode gostar de futebol, crente só escuta worship, crente não pode isso, crente não pode aquilo. A gente vai criando um monte de regra. E aí eu falo, cadê isso na Bíblia, meu Deus do céu? Cadê isso na Bíblia? A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é coisa de fariseu, de gente que quer viver uma religião exterior, não se preocupa com o que está no coração. E é isso que Jesus está falando. Às vezes a casca está linda. O Anderson usou esse termo aqui no culto passado. Qual termo que era mesmo? Sepulcro caiado. Ele usou esse termo. O que é o sepulcro caiado? O que é sepulcro? Túmulo. O que é caiado? Caiado quer dizer que é enfeitado, passa cal, fica branquinho. Aí você passa o cal, você olha, está muito bonitinho ali, tem aquela rocha, tudo caiado, por fora está lindo. Quem já foi no cemitério bonito na vida aí? Quem já foi? Eu fui uma vez em estado de São Paulo, que era um cemitério, que era aquele no chão, com as plaquinhas, parecia que estava nos Estados Unidos, assim. Coisa linda. Mas sabe o que tem dentro na hora que você abrir ali? Morte, decomposição. Isso é sepulcro caiado. Por fora parece muito lindo. Está indo na igreja, está usando a roupa certa, está falando do jeito certo, mas o coração está longe do Senhor. Os fariseus, eles eram extremamente rigorosos, estava tudo certinho. E Jesus está falando, eu sinto o cheiro de morte, eu sinto o cheiro de morte. Aí os discípulos falam, Senhor, você viu que se ofendeu os fariseus? Porque até para os discípulos, os fariseus eram
tido em alta conta. Os fariseus eram os mais radicais nessa doutrina de santidade. E Jesus fala que vocês estão preocupados com isso mesmo? Esses caras vão ser arrancados. Abandona isso, sai disso, sai disso. Inclusive, você pode falar isso para os seus irmãos que estão em igrejas, que aprisionam as pessoas assim. Ah, eu estou lá, eu vou mudar a igreja. Não vai, sai, sai, sai. Por quê? Porque então você vai viver escravizado. A religião de Jesus é a religião da liberdade, do espírito, da consciência. A gente precisa viver isso. Eu nunca me esqueço, essa história eu acho que eu nunca contei aqui. Mas uma vez, uma pessoa chegou em mim, escandalizada, falando, pastor, eu não aceito, mas assim, sabe o cara cheio de ira? Eu não consigo entender como é que uma pessoa vai de boné na igreja. Ele estava indignado, na nossa igreja, ele veio na nossa igreja e ele ficou indignado. Não foi com o Lucas não era da nossa igreja na época. Né? Quem está indignado com o Lucas aqui também? Né? Esse cara batia na mulher. Ele batia na esposa, mas ele estava muito preocupado com o boné do Timóteo. Normalmente é assim, via de regra, os legalistas são os mais podres, sepulcros caiados, por fora muito santos, por dentro morte. O que é isso? Tudo isso é acréscimo à palavra de Deus, acréscimo à palavra de Deus, e se você não conhece a palavra de Deus, como diz o bispo, se você não conhece a verdade, qualquer coisa pode parecer verdade. Chega alguém com autoridade e fala, Jesus disse para você não usar boné. Você fala, amém. E aí você fala, está escrito isso na Bíblia? Vamos pesquisar? Eu lembro até hoje, a Milene, caminhou conosco bastante anos aqui, depois foi morar no Canadá. Ela se converteu, ela era católica, praticante, mas ela estava questionando muita coisa. E aí um dia ela questionou uma doutrina específica do catolicismo, e a gente abriu a Bíblia, a gente leu junto. Ela falou, mas isso tem na minha Bíblia? Eu falei, pega a tua Bíblia, Bíblia católica. Ela abriu, ela leu, e ela passou a frequentar a nossa igreja. Por que ela não tinha se ligado disso? Porque ela nunca tinha lido a verdade, nunca tinha visto nas Escrituras. Nós lidamos com a sola Escritura, ou seja, só existe uma única fonte de autoridade sobre os seres humanos. Qual é esta? Diga, a palavra de Deus. Nós devemos abominar os acréscimos, especialmente devemos abominar aqueles acréscimos que são feitos à obra da cruz. Há um tempo atrás eu vi um pastor que ele defendia que quem não desse o dízimo ia para o inferno. Por quê? Porque ladrão vai para o inferno. E no céu não entra ladrão, você está roubando a Deus, você vai para o inferno. Olha a conexão. Tá? Parece absurdo, mas muitos de nós têm lidado com a religião dessa forma. Entendendo que as nossas obras são responsáveis pela nossa salvação. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Salvação é graça de Deus. Pela fé somos salvos. É um dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém de nós possa se gloriar. A glória pertence somente ao Senhor, e esta é nossa esperança, simples assim. Todo acréscimo a isto seja maldito. A nossa certeza de salvação descansa tão somente no amor de Deus. Deus prova o seu amor tendo Cristo morrido por nós pecadores. Não ache que você tem o preço a pagar. Você não tem que pagar nada, foi pago. Isso é liberdade, liberdade. Você não vai ter que servir o Senhor por culpa, você não vai ter que vir na igreja por culpa, você vem por amor, você serve por amor, você se sacrifica por amor, você doa o seu carro como o Anderson fez hoje, por amor. A chave está aqui dentro já ou não, Anderson? É amor, é amor. Tem sacrifício no amor? Quem tem filho aqui sabe de maneira muito clara. Pastor Beto tem 5, sabe muito bem. É muito sacrifício por causa desses meninos, não é, pastor? E olha que os meninos tão grandes, dá trabalho ainda, não dá? Não acaba nunca. Para que dá trabalho, Timóteo. Estou brincando. É sacrifício, amor é sacrifício. Sacrifício. Mas é amor.
Regras externas, meus irmãos, não comer, não tocar, não mexer, não são capazes de resolver o verdadeiro problema do coração corrompido, do pecado. É por isso que Jesus fala, não é o que você come que é o problema, mas é o que está dentro, é o que está dentro, e só o Senhor pode mudar o que está dentro, não são seus hábitos aí, não é o tipo de comida que você vai ingerir, a roupa que você vai vestir, é o Espírito Santo do Senhor quebrantando o nosso coração. Jesus que chama para um relacionamento, diga relacionamento. Deixa eu explicar isso, Jesus não é doutrina, Ele é uma pessoa. A experiência cristã é necessariamente uma experiência de relacionamento com Cristo, e o resto é resto, foca nisso, meu irmão. Eu quero convidar você a sondar o seu coração, eu quero convidar você a fechar os olhos, inclusive, nesse momento. O problema é o que está dentro, o problema é o que está no coração. Nossa natureza foi corrompida pelo pecado, mas o Senhor nos faz novas criaturas, mais do que vencedoras. E por isso eu quero convidar você a sondar o seu coração. Sonde o seu coração. Quais são suas motivações de estar aqui nesta noite hoje? Você quer ter um encontro com o Senhor? Você quer mais do Senhor? Você quer oferecer todo o seu ser ao Senhor? Como um sacrifício vivo, você saiu da sua casa e falou: eu quero me doar ao Senhor. Eu quero te convidar a isso neste momento. Ore ao Senhor. Enquanto o Ministério de Música vai tocar esta canção, você pode cantá-la também. Eu quero que você se lembre que você é pecador, que você não é merecedor de coisa alguma, mas o Senhor te amou. E se você se encontra dando um jeitinho brasileiro, ou se você se encontra às vezes muito distante do Senhor, este é o momento de você abrir o seu coração e colocar diante dos pés da cruz. Jesus conhece o nosso coração, as nossas lutas, a nossa fé, e Ele diz que mesmo sendo muito pequenininha, isso seria capaz de fazer grandes coisas. E essa fé pequenininha que eu convido a colocar em Cristo Jesus, sabendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Vamos cantar juntos esta canção.